Boa noite, sejamos bem-vindos a mais uma transmissão de prece ao vivo da Casinha Belém. Estamos novamente na noite de hoje, testando os nossos equipamentos de som. Para você que está nos acompanhando aí pelo canal do YouTube Casinha Belém, nos acompanhando em tempo real, assim que possível, nos dê, no ambiente mesmo do YouTube, ali no chat, nos dê um retorno, se o som está bom, se a imagem está legal. É sempre importante para nós estarmos testando os nossos equipamentos. Então, esse primeiro minutinho, vamos aproveitar para, se possível for, ter algum feedback, para sabermos se o nosso som está em qualidade, se você está tendo condições de, através do canal YouTube, estar escutando adequadamente. Mas sejamos todos bem-vindos novamente, que a luz desse amoroso Jesus esteja sobre todos nós, nos dando a possibilidade de mais uma noite fazermos o Evangelho da Casinha Belém juntos. O Evangelho no lar, ou seja, a luz desse amoroso Jesus em nossas casas, no ambiente onde nós estivermos, que possamos juntos criarmos esse momento amoroso que traz tantos benefícios para nós, para os nossos familiares, que possamos nesse primeiro momento colocarmos água para fluidificação, ou seja, oferecermos a água que esteja em condições para o consumo, para que no momento que nós formos juntos rezar a oração do Pai Nosso, pedirmos aos espíritos amigos que vêm em nome de Jesus, colocarmos princípios, que são princípios espirituais em nossa água. Então, a espiritualidade amiga, nossos protetores que sempre nos acompanham em momentos como este, são capazes de colocar a medicação espiritual em nossa água. Para isso, basta pedirmos, sentirmos em nosso coração essa necessidade de podermos fluidificar águas para nós, para as pessoas que habitam a nossa casa, de repente para um amigo querido, uma pessoa que sentimos essa necessidade da medicação espiritual. A medicação espiritual, ela é necessária tanto para o nosso corpo físico, como também para os nossos corpos espirituais. São princípios divinos que a espiritualidade coloca especificamente para cada um de nós. Então, que possamos fazer bom uso, desse mecanismo tão simples que é a fluidificação, mas ao mesmo tempo tão grandioso que é a medicação espiritual. Então, a fluidificação ela pode ser feita em um copo único para cada um, pode ser feita também numa vasilha, num recipiente maior, para que esse consumo possa durar um pouco mais, ou seja, ao longo da semana, se fazer o consumo de água fluidificada para melhorar a condição tanto física como mental e emocional, ou seja, dos nossos corpos espirituais. Apenas lembramos que a água fluidificada, ela sempre mantém o princípio da fluidificação. Na medida que nós formos consumindo essa água, basta ir renovando, ou seja, abastecendo com mais quantidade de água, para que sempre se mantenha uma garrafa, uma jarra, o local onde você fluidificou, abastecido para que seja feito consumo ao longo da semana. Este momento também do Evangelho no Lar, ele é sempre favorável para que possamos, através das mensagens que são lidas, desse momento inicial, que pedimos esse contato, com os seres amorosos do plano espiritual, para que possamos fazer esse grande Evangelho no Lar que se estenda a todas as nossas casas, aos ambientes onde temos pessoas amigas, pessoas que estão atravessando problemas de saúde. Para isso basta mentalizarmos, ou seja, trazer essas pessoas no nosso plano mental e nosso plano afetivo, que elas possam receber nesse momento em que estamos juntos fazendo esse Evangelho da Casinha Belém, que se expande até a casa de cada um, ao ambiente de cada um, que possamos trazer esse benefício do socorro espiritual. Então, através dos nossos sentimentos, do nosso pensamento,
pedirmos pela saúde de todos os nossos irmãos, de todos aqueles que vêm em nossa tela mental e em nosso coração, para que os espíritos amigos, em nome de Jesus, possam socorrê-los, ampará-los. Esse princípio ele é o mesmo para os nossos irmãos que já desencarnaram. Muitas vezes, o nosso ambiente do lar, ele se torna um pequeno posto de amparo e de socorro. A espiritualidade amiga sabe que temos o propósito de fazermos prece juntos e aproveita esse ambiente, né, que criamos, essa psicosfera amorosa, para prestar socorro a irmãos já desencarnados. Então, muitas vezes, no ambiente que estamos fazendo prece, nesse exato momento juntos, a espiritualidade amiga socorre pessoas já desencarnadas, aproveitando para conduzi-las, né, ao plano espiritual, para os hospitais espirituais, para os postos de socorro, oferecendo ajuda, amparo para esses irmãos. E assim eles são conduzidos por locais adequados, né? Deixam de estar num estado, muitas vezes, de alienação, ou seja, sem a consciência de que já desencarnaram. E os irmãos do plano espiritual recolhem, socorrem, dão o remédio necessário para cada um. Esse princípio é um princípio semelhante com o que ocorre aqui no plano encarnado conosco, que estamos nessa experiência de reencarnação. Então, que possamos juntos, nesse momento, principalmente no momento em que estivermos fazendo juntos a oração do Pai Nosso, ouvindo as mensagens, que cada uma possa ficar pelo menos uma palavra gravada aí na nossa tela mental e que ela consiga reverberar ao longo da semana, trazendo orientação para cada um de nós, promovendo a reflexão a respeito das palavras aqui que forem ditas, né? Que são intuídas pelos espíritos amigos, que vêm através da mediunidade favorecer este contato, este intercâmbio com o plano espiritual. Então, que possamos fixar mensagens, frases, palavras no nosso plano, tanto mental como emocional, e que isso sirva de um momento de reflexão, para que possamos levar isso como orientação ao longo da nossa semana. Juntos também podemos pedir o benefício do passe espiritual. Se você sente a necessidade de que os irmãos do plano espiritual possam lhe favorecer com o passe, recomendamos que no momento do Pai Nosso também possam sentar numa atitude mais confortável, né? Deixando com que os irmãos do plano espiritual apliquem este passe, ou seja, tragam um fluido energético através, né, das energias que circulam em nosso corpo, renovando assim a nossa condição de espíritos, trazendo bom ânimo, trazendo luzes para os nossos pensamentos, acalentando as dores de nosso coração e assim favorecendo, né, a maior saúde em nossos corpos. Então, que possamos juntos criar este ambiente amoroso para que os espíritos amigos, em nome de Jesus, favoreçam este momento de prece, que ela possa entrar em seu lar, no ambiente onde você esteja, trazendo paz, esperança nos corações todos. Então, que tenhamos hoje uma abençoada noite de prece. Senhor, eu sei que tu me sondas, sei também que me conhece, se me assento, me levanto, conheces os meus pensamentos. Quer deitar
Boa noite, queridos irmãos e irmãs. A nossa mensagem de hoje é do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Madeiros secos. O trecho da Bíblia de Jesus está em Lucas, capítulo 23, versículo 31. Porque, se ao madeiro verde fazem isto, que se fará ao seco? Comentário da espiritualidade. Jesus é a videira eterna, cheia de seiva divina, espalhando ramos fartos, perfumes consoladores e frutos substanciosos entre os homens. E o mundo não lhe ofereceu senão a cruz da flagelação e da morte infamante. Desde milênios remotos, é o Salvador, o puro por excelência. Que não devemos esperar por nossa vez, criaturas endividadas que somos, representando galhos ainda secos na árvore da vida? Em cada experiência, necessitamos de processos novos no serviço da reparação e corrigenda. Somos madeiros sem vida própria, que as paixões humanas inutilizaram em sua fúria destruidora. Os homens do campo metem a vara punitiva nos pessegueiros, quando suas frondes raquíticas não produzem. O efeito é benéfico e compensador. O martírio do Cristo ultrapassou os limites de nossa imaginação. Como tronco sublime da vida, sofreu por desejar transmitir-nos sua seiva fecundante. Como lenhos ressequidos ao calor do mal, sofremos por necessidade em favor de nós mesmos. O mundo organizou a tragédia da cruz para o Mestre, por espírito de maldade e ingratidão. Mas nós outros, se temos cruzes na senda redentora, não é porque Deus seja rigoroso na execução de suas leis, mas por ser amoroso Pai de nossas almas, cheio de sabedoria e compaixão nos processos educativos. Que fiquemos na presença de Jesus e Maria Santíssima. Ao se despedir, para nos deixar, teu coração me diz que comigo vai chorar. E suas lágrimas vou enxugar, cheio de amores, vou colher milhões de rosas brancas para te entregar. Vou colher milhões de rosas brancas para te entregar.
atrás de ti eu vou colher milhões de rosas brancas para te entregar. Vou colher milhões de rosas brancas para te entregar. Ao se despedir, para nos deixar, teu coração me diz. Amados, amadas, novamente aqui estamos reunidos nessa casinha online, nesse cantinho que gentilmente nos encontramos todas as segundas-feiras para esse momento de fortalecimento mútuo. Nós sabemos que muitas são as dores sempre. Nós sabemos que habitamos uma região difícil. Estar encarnado nesse planeta não é uma tarefa muito fácil e nós sabemos disso. Sabemos que temos um tempo reencarnatório e sabemos que nesse tempo nós temos uma série de dores e dificuldades e visitas, às vezes, bem amargas, porque esse é um planeta de expiação e provas, caminhando agora para a regeneração, ou seja, para que nós possamos compreender a grandeza dessas dores e dar um novo significado, uma nova direção, um novo encaminhamento para essas dores. Nós sabemos. Mas uma coisa, amado, é saber, outra coisa é viver, não é verdade? Mas nós também sabemos que nós temos um Pai maravilhoso, que temos esse Jesus de pura doçura e amor, pura misericórdia, essa Mãe Santíssima, que nos acolhe, ampara, protege o tempo todo nessa caminhada. Nós temos um Deus bom, um Deus que vai, na medida do possível, nos ajudar a caminhar em meio a essa adversidade, colhendo rosas, colhendo amores, ressignificando histórias, e em meio às maiores dores, elevar os nossos olhos e perceber que não estamos sós, que nada disso é em vão, que essa dor é necessária apenas até aquele ponto. E aí, então, nós podemos levantar a nossa alma, as nossas mãos, segurar na mão daqueles que estão na nossa volta, ou para nos apoiar, para subir, ou ao lado, para que o socorro seja conjunto, ou até abaixo, já que nós podemos estar numa região um pouquinho mais pedregosa, segura, e amparar. Mas sempre nós teremos a possibilidade de sermos braços dessa grande e maravilhosa árvore de amor na terra. Galhos, pequenos galhos desse corpo crístico maravilhoso
e que nós podemos fazer parte. Podemos. Podemos olhar para o florescer e não para o definhar. Podemos olhar para a partilha e não para o egoísmo. Podemos olhar para soluções floridas de amor à nossa volta. E aí, colher essas soluções com todo o nosso empenho e oferecer buquê de amor a esse Deus de amor. E aí, amados, como disse o Cristo para nós, meu fardo é leve, meu jugo é suave. Não importa onde nós estivermos, vai sempre ser cobrado a menos, da forma melhor, mais leve, mais doce. Nós precisamos acreditar nisso, não é verdade, amados? Ou viver vira um martírio constante. Mas viver não é esse martírio constante. Viver é andar em meio a essas flores de amor. É o nosso olhar que precisa mudar. É a nossa maneira de viver essa dor que precisa mudar. É o desapego necessário a cada um de nós para não ficarmos apegados àquela situação de tragédia, de calamidade. Não, não. É nos apegarmos às soluções, ao que está além. Isso nos faz lembrar Chico Xavier, em meio a um momento de muita dor, de muita agonia, ele vira a Emmanuel e pede a Emmanuel: Emmanuel, peça a mãezinha do céu, peça a Maria Santíssima uma mensagem para mim, ou seja, peça a ela que me dê caminhos para enfrentar e para atravessar esse momento. Enfim, era um Chico com muita dor, com muito desespero em seu coração. Emmanuel, então, depois de um tempo, retorna e diz assim: Chico, eu já tenho as palavras de Mãe Santíssima para ti. Pensa o desespero, né, amados? O Chico recebendo, assim, de certo ele queria se munir de todas as canetas, de todos os papéis, pronto para uma grande mensagem, porque dela só poderia vir uma coisa grande. No entanto, Mãe Santíssima mandou para ele esse recado. Olha que lindo, Emmanuel disse: Chico, ela disse assim: isso também vai passar. Não é demais, amados? Isso também vai passar. Ou seja, Deus é bom. O amor, a bondade sempre prevalecerá. Nós só temos que ter olhos de ver, coração de sentir e viver esses momentos com a grandeza necessária a cada um. Não é verdade, amados? Nós convidamos, então, todos que estão reunidos nesse momento, encarnados, desencarnados, para essa grande soma de energia, para esse quantum amoroso de toda segunda-feira, né, amados? Para compor esse corpo crístico mais uma vez e juntos pedirmos a esse Deus de amor, esse Deus de pura bondade, que nos dê, através do Evangelho segundo o Espiritismo, essa preciosidade que Allan Kardec e a espiritualidade deixou para nós, um recado para essa noite, para nos abastecer e nos ajudar nessa caminhada a enxergar essas flores de amor que brotam à nossa volta, para podermos colher, em meio a essa adversidade, essa beleza toda, porque Deus também é belo. Deus é justo, belo, mas sobretudo Deus é amor. Então, vamos pedir que esse amor de Deus nos abasteça dessa força interior para atravessarmos esse momento. Vamos juntos, então. Nós convidamos todos a fazer a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus,
santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males. Que assim seja. Nós abrimos e leremos daqui a pouco, mas vamos antes dessa leitura, complementando esse momento tão precioso, rezar, agradecer, pedir à Mãe Santíssima, essa doce Mãe Maria, que nos cubra com esse manto protetor, com essa força tão necessária para tirar de nós a essência seiva amorosa, dando a cada um de nós a coragem, a força para fazermos aquilo que precisa ser feito no dia de hoje. Para que nós possamos ter coragem de andar por essas veredas tão importantes da nossa encarnação. Mãe Santíssima, Mãezinha do Céu, se conosco, ajuda-nos, Senhor, ampara-nos, nos dê força nesse momento. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa passagem, que assim seja. Se conosco, Senhor. Vamos à leitura. Caiu, amados, no capítulo 15. Fora da caridade não há salvação. É a parábola do bom samaritano. Nós vamos ler, tá, amados? Parábola do bom samaritano. É o capítulo 15. É logo no início do capítulo. Então, vamos lá. Inicia essa parábola. Ela está em Lucas, capítulo 10, versículo 25 a 37. E Mateus, inicia por Mateus, no capítulo 25, 31 a 46 são os versículos. Então vamos começar por Mateus. Vamos a ela. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então ele se assentará em seu trono de glória. Diante dele serão reunidas todas as nações, e ele separará os homens uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Ele colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à direita: vinde, benditos de meu Pai, recebei em herança o reino que foi preparado para vós desde a fundação do mundo. Porque eu tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber. Eu era estrangeiro e me acolhestes, estava nu e me vestistes, doente e me visitastes, na prisão. Doente me visitastes na prisão e viestes a mim. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando é que nos sucedeu ver-te com fome e alimentar-te, com sede e dar-te de beber? Quando nos sucedeu de ver-te estrangeiro e acolher-te, nu e vestir-te? Quando é que nos sucedeu ver-te doente ou na prisão e irmos a ti? E o rei lhes responderá: em verdade eu vos declaro, todas as vezes que o fizestes a um destes mais pequenos,
que são meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: retirai-vos para longe de mim, malditos, para o fogo eterno que foi preparado para o diabo e para os seus anjos. Pois eu tive fome e não me deste de comer. Tive sede e não me deste de beber. Eu era estrangeiro e não me olhastes. Estava nu e não me vestistes. Doente na prisão e não me visitastes. Então eles também responderão: Senhor, quando é que nos sucedeu ver-te com fome, com sede, estrangeiro ou nu, doente ou na prisão, sem lhe dar-te assistência? Então eles lhes responderá: em verdade eu vos declaro, cada vez que não o fizeste a um desses mais pequenos, a mim também não o fizestes. E irão estes para o castigo eterno, mas os justos irão para a vida eterna. Amados, vamos parar para um pequeno comentário, né, amados? Mas quem quiser saber mais, é muito lindo. Olha, capítulo 15, fora da caridade não há salvação. Aí vai dar mais um trecho, uma outra versão, outro olhar e um comentário. Mas nós vamos iniciar o comentário lembrando de quando Chico Xavier visitava a prisão. E ele sempre fazia isso, né, amados? Principalmente no Dia das Mães. Era um dia que ele dedicava a visitar os presídios, as pessoas que estavam lá, aprisionados. Até porque, amados, o Chico não tinha mãe desde os 5 anos, né? Ele ficou órfão aos 5 anos. Então, imagina o Dia das Mães como poderia ser doído para o Chico, né? Então, ele fazia o quê? Ele pegava flores, ele chamava amigos, quem gostava de estar com ele nesse momento, e aí ia para os presídios. E esse que eu vou relatar a vocês é um amigo, um advogado que acompanhou ele numa desses dias, né? Tem vários relatos, viu, amados? Porque o Chico fazia isso muitas vezes, né? Mas esse advogado relata o seguinte, que entrou com o Chico, né? E assim, o Chico, ao adentrar o presídio, ele fez isso no Carandiru, inclusive. Ele deixou o pessoal que organizava a prisão em polvorosa, né, Marcos? Porque ele pediu assim, que ele queria não estar com a grade entre ele e os presos. Mas aí o pessoal que administrava entrou em pânico, assim, Chico. Já imaginou se acontece alguma coisa com o Chico dentro do presídio, né? Mas o Chico colocou como condição, tipo, não. Eu não posso, mais ou menos isso, né, Marcos? A imagem, eu não posso estar com eles e ter uma grade entre nós, né? Quer dizer, então não era verdade que ele estava juntinho de cada um, né? Isso aconteceu no Carandiru. Mas voltando ao relato desse advogado, eu não sei onde era o presídio exatamente que ele estava, mas perguntaram a ele assim, e esse advogado foi testemunha, né, e relatou. Perguntaram a ele: você está vendo muitos obsessores aqui, Chico? Então, dentro da prisão, né, essa pessoa imaginou, tem aqui um monte de obsessores que estão junto a esses presos. O Chico falou: não. Aqui, o que eu vejo são muitas mães. E aí o Chico faz um comentário assim: os obsessores já fizeram o que eles tinham para fazer, né? Agora eles estão, na verdade, os prisioneiros estavam aqui, dentro do processo kármico de responder pelas suas faltas, né, amados? Enfim, eles estavam aprisionados justamente pelo que eles já tinham feito. Mas naquele momento que tinha misericórdia,
E o Chico, então, distribuía rosas. Não há muitos relatos, eu pelo menos nunca li nada nesse sentido, mas claro que ele devia ser porta-voz dessas mães para esses filhos, não é? É o que a gente imagina, né? Até porque o Chico era assim, ele falava baixinho com as pessoas, sabia o nome, sabia o assunto direto, mas era impressionante. Ele chegava perto, dizia o seu nome e já entrava naquele assunto sagrado. E assim, com um monte de gente no entorno, mas era uma conversa entre você e ele. Ou seja, com a espiritualidade protegendo todo esse encontro sagrado. Né? Imagina que não era no presídio, amados. Ele com uma rosa ofertando e trazendo notícia. Ou seja, nós temos essa escolha sempre. Né? A gente tem a escolha de saber o lugar exato onde a gente está. Não quer dizer que a gente vai ter um olhar falso sobre nós. Não, agora eu estou santificado e isso não habitará o meu ser. Não, claro que não. Né? Temos léguas ainda de distâncias espirituais para isso, mas nós podemos ter uma noção do exato lugar onde a gente habita, não é? Não, isso ainda reside em mim. Não, esse vício ainda comparece. Não, eu ainda não dou conta disso aqui. Mas nada impede de nós fazermos o bem, não é? De ofertarmos flores, de ofertarmos soluções, de ser braço com alimento chegar àquele que está com fome, de trazer agasalho para aquele que está com frio. Ah, não tem dinheiro? Dinheiro, mas nós temos amigos. A gente pode sair pedindo para os outros. A gente não necessariamente precisa ter, não é? Nem a própria virtude, amados, né? Lembra, Madre Teresa, estamos longe de compreender o que um sorriso é capaz de fazer na vida do outro. Um sorriso, né? O Chico dizia assim, a dor de tanta gente me penetra a alma toda. E também ele dizia, não houve um só dia na minha vida em que eu não tenha chorado. Mas isso não impedia de sorrir, de atender. Nós mesmos assistimos várias vezes o Chico, desde o pôr do sol até a madrugada, atendendo aquela multidão um a um, até chegar ao último. E cada um atendido com aquele amor e com aquela doçura do primeiro. Fosse quem fosse, artista global, enfim, todos tratados com o mesmo amor, com o mesmo carinho. Então, amados, essa noite parece nos convidar para essa reflexão, não é? Nós podemos, mesmo em meio a dores, mesmo em meio às maiores adversidades, fazer a escolha do bem, do amor. Deixar que essas flores brotem em nós. Talvez a gente não consiga ter ela no nosso coração ainda, porque ainda sangra por alguma coisa, mas nós podemos ser enxertados por esse amor, não podemos? A dor do outro pode ser tão mais forte que eu posso doar o meu entusiasmo, o meu apoio. E aí, nessa enxertia sagrada, que nós podemos chamar de caridade, unimos eu, meu irmão, meu outro irmão, faz uma reunião tal que dali brotam rosas. Dali sairá um novo ser, um novo caminho. Não é mesmo, amados? Por isso a caridade é a salvação, né? Porque se cada um ficar preso na sua dor, no seu olhar cristalizado, vai murchar um aqui, o outro ali, secar o outro lá. E aí vira, na verdade, uma grande tragédia. Não é, amados? Mas se unirmos as nossas dores, os nossos carinhos, os nossos sonhos, se um for enxertia do outro no bem, o bem sobreviverá. Se todos nós estivermos reunidos nessa grande raiz
que é o cristianismo, nesses exemplos, nesses caminhos claros deixados pelo Cristo, e está aí a oração do Pai Nosso, para a gente nunca esquecer quais são, mas está aí também Chico, toda a obra de Allan Kardec, todos os romances, Maria Teresa de Calcutá, Gandhi, irmão do... Ai, amados, Francisco de Assis. O que não falta para nós é exemplo. Mas nós temos que ter a coragem de fazer essa caminhada no íntimo de cada um de nós. E para isso, nós precisamos do outro. E para isso, nós precisamos da coragem de vencer a nós mesmos, mesmo que não seja por nós, que seja pelo outro. Né? Eu não dou conta disso, mas eu posso ajudar ele aqui, ela. Eu sei como resolve isso, porque eu já passei por isso. Eu sei como dar a mão para essa criatura, eu já estive ali. Não é, amados? Amadas? Então, esse é um caminho possível, né? Eu posso transformar cada minuto da minha existência na Terra num minuto de amor, no outro, no coletivo, na raiz do bem, na caminhada junto com todos. Muita paz e que tenhamos essa coragem de buscarmos a felicidade para nós e para todos. E principalmente para todos, porque daí ela será um fato em nós. Né, amados? Um beijo no coração de cada um. Muita, muita, muita paz. Que Deus abençoe. Boa noite. Divina e graciosa, estátua majestosa do amor, por Deus esculturada e formada com ardor, da alma da mais linda flor, demais eu te valor, toque na vida é preferida pelo beija-flor. Se Deus me fora tão clemente aqui neste ambiente de luz, formada numa tela deslumbrante dela, o teu coração junto ao meu lanceado, pregado e crucificado sob a rosa cruz do ardente peito teu. Tu és a forma ideal, estátua magistral, a alma perenal do meu primeiro amor, sublime amor. Tu és de Deus a soberana flor. Tu és de Deus a criação que em todo coração sepultas o amor. O riso afeiador em sândalos olente, cheios de sabor, em vozes tão dolentes como um sonho em flor. És láctea estrela, és mãe da realeza, és tudo, enfim, que tem de belo em todo o resplendor da santa natureza. Perdão, se ouço confessar-te, eu hei de sempre amar-te, ó flor. Meu peito não resiste, oh meu Deus, o quanto é triste a incerteza de um amor que mais me faz penar em esperar, em conduzir-te um dia ao pé do altar. Jurar aos pés do onipotente, em preces comoventes de dor, e receber a unção da tua gratidão, depois de
teus desejos em nuvens de beijos e de envolver-te até eu padecer de todo fim.